E eu queria que vocês abrissem sua Bíblia aí, eu quero refletir com vocês num verso rapidinho, que é o Salmo 121. Irmãos, o livro todo de Salmos, ele é um hinário na Bíblia. É um livro cheio de hinos, cheio de histórias para contar. Era como se fosse um hinário do povo judeu. E esse livro aqui, ele tem muito a ensinar para a gente. E quem escreveu o Salmo 121 foi o rei Davi. Irmãos, é muito interessante que você tem que colocar alguns pressupostos na sua cabeça quando a gente vai falar sobre o rei Davi. Por quê? Eu posso falar para vocês aqui, sem medo de errar, que Davi foi o maior rei que o povo de Israel já teve. O maior rei. Porque foi Davi que acabou com aqueles povinhos que ficavam enchendo o saco do povo de Israel, desculpa a expressão, mas ficavam enchendo a paciência do povo de Israel, os filisteus, aqueles midianitas, todos aqueles povinhos ali, amalequitas. Davi passou o rodo neles, matou todos os povos, acabou com todos os cativeiros, os pequenos cativeiros que Israel tinha. Não é à toa que ele matou o gigante corrido, vocês sabem. Ou seja, Davi libertou Israel e deixou o reino de Israel um reino próspero. Era um camarada que entendia de guerra. Você lê 1 Samuel, 2 Samuel, Davi respirava a guerra, respirava batalhas, tudo era guerra, porque era um rei para o seu tempo, um rei para fazer aquilo que Deus pediu, para livrar o povo de Israel. Um grande estrategista de guerra. E foi um grande rei. Não é à toa que o judeu, se chegar com um judeu e falar de Davi para esse judeu, cara, Davi para ele é um homem ideal, um rei ideal. Não é à toa que Jesus Cristo nos evangelhos ele é tratado como filho de Davi. Se você pegar a bandeira do povo de Israel, pegar a bandeira do país de Israel hoje, no meio da bandeira tem a estrela de Davi. Você falar de Davi para um judeu, o cara tem moral, o cara foi um ótimo rei, foi o melhor rei que Israel já teve, foi o melhor rei, sem dúvidas. E se você chegar também, se você pegar uma quipa, sabe aquela touquinha que o judeu usa? Naquela touquinha, muitas delas têm a estrela de Davi, por conta da bandeira. Ou seja, Davi era um homem ideal, um homem visado por todos da nação judaica como um rei ideal. Esse camarada aqui, a gente precisa ter um cara que tenha ele de volta, para nos ajudar de novo, igual ele nos ajudou. E o rei Davi, como o melhor rei de Israel, como o cara que entendia de guerra, no Salmo 121, verso 1 e 2, eu quero ler com você. O Salmo 121 é um salmo que eu gosto muito. E fala assim, ó: elevo os olhos para os montes. E de onde virá o meu socorro? E a resposta no verso 2 é a seguinte: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, esse verso é muito lindo. Porque se você for parar para pensar comigo, e eu olhei lá na geografia bíblica, estou tendo aula de arqueologia agora, irmãos, estou ficando importante, ó. E eu dei uma olhada lá, que o pastor Elmer tinha me passado, mostrou lá para a gente, a cidade de Jerusalém e o país de Israel, ela fica em locais mais altos. Eu não sei se eu já falei isso para vocês aqui também, mas é um país, e especificamente a cidade de Jerusalém, é localizada em um local muito alto. Por exemplo, em montanhas, sabe? Sabe o lugar acima do nível do mar? Por exemplo, se você for na minha cidade natal, lá no Friburgo, está acima do nível do mar, muito acima. Agora, lá na cidade, lá na Baixada Fluminense, lá perto da cidade lá do Marcos aqui, já é no mesmo nível do mar. Então, Israel, ela ficava bem localizada nesse sentido. E Davi, ele sabia que isso era um benefício para ele. É óbvio, um camarada que é estrategista de guerra, ele sabe que se ele está num local mais alto, é melhor para ele, porque ali dificilmente alguém vai invadir ali, porque é mais difícil o acesso até chegar lá. Segunda coisa, se chegar lá, provavelmente as pessoas, o exército que chegar lá vai chegar desfalcado, vai chegar cansado, não vai chegar na formação correta, ou seja, então tem dificuldades para chegar até ali. Então Davi, o palácio dele, a cidade de Jerusalém, o povo de Deus, estava bem localizado. Não era qualquer um que ia invadir aquele lugar. Então Davi, eu fico imaginando ele saindo do palácio dele e falando assim, ó: elevo os meus olhos para todos esses montes aqui, que me protegem, que me cercam. E ele faz uma pergunta no verso 2:
mas é daqui que vem o meu socorro? É daqui que vem o meu socorro? E ele responde: não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele sabia, irmãos, que aqueles montes, embora o ajudassem, o auxiliassem, não deixassem que ninguém invadisse ali, e ele estava bem localizado, aqueles montes não eram o socorro dele. Aqueles montes, na hora do vamos ver, não ia dar jeito para nada, porque o único que dá jeito para as coisas da nossa vida é Deus. Ele tinha total certeza, irmãos, que o socorro dele vinha do Senhor, que fez os céus e a terra. E é muito fácil, irmão, já vou fazer a aplicação para você aqui. É muito fácil eu e você, a gente se assegurar nos montes da nossa vida. A gente chega lá, ganha não sei quantos reais de presente, ou você chega no seu salário, e você vê o dízimo, você olha para o dízimo olha para você, e você fala assim: não vou devolver o dízimo não, esse negócio aí não vou devolver. Irmão, não se assegure nos montes da sua vida. É muito fácil a gente se assegurar nesses montes, falar assim: ó, não, eu estou com uma casa, eu estou com um carro, eu estou tranquilo, não preciso de Deus não, estou de boa. Vou na igreja, só vou na igreja no sábado, não dá ninguém na quarta-feira, não dá ninguém no domingo, não dá ninguém dando estudo bíblico para ninguém, não dá ninguém, olha só, não dá ninguém estudando a lição, não dá ninguém entendendo a lição e colocando em prática a lição desse trimestre. Irmãos, é muito fácil a gente se assegurar nesses montes, e sentar nesses montes, que assim como Davi tinha lá, e falar assim: não, eu estou protegido aqui, eu estou muito bem, eu levo os meus olhos para os montes, mas é daqui que vem o meu socorro. Não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi sabia, irmãos, que embora ele tivesse aqueles montes ali, estava bem localizado, o socorro dele vinha do Senhor. O socorro vinha do Senhor. Irmãos, o Salmo 119, verso 105, é um salmo famoso, Salmo 119, mas o versículo 105 vai falar assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e o que? Luz para os meus caminhos. Davi, nesses versos, mostra para mim que Davi era um homem fiel a Deus. Ele colocava a palavra de Deus em primeiro lugar. Não importa o que acontecesse com ele, ele ia estar seguindo a palavra de Deus. Não importa se ele estava bem, se ele estava tranquilo na vida dele, o socorro dele vinha do Senhor. Ele sabia que se ele tivesse uma bomba atômica naquela época e viesse algum povinho fraco invadir ele, mas se ele não tivesse consagrado a Deus e não tivesse com Deus em primeiro lugar, ele não ia ter sucesso. Ele não ia ter sucesso na batalha, na vitória, na vida dele, irmãos. E é assim com a gente também. Se a gente for fiel a Deus, Ele vai ser fiel a nós. Porque Deus, Ele é justo. Ele é justo conosco. Ele, através dos méritos de Jesus Cristo, Ele trata a gente como se realmente a gente tivesse a justiça de Cristo. Realmente a gente tem. A justiça, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo na cruz, foi imputado a nós. E Ele trata a gente como deveria ser tratado o Filho dele, que morreu na cruz. Ou seja, Ele ama a gente, Ele dá tudo para a gente. Nós precisamos ser fiéis a Deus, irmão. É muito importante a gente ser fiel a Deus, irmão. Eu não falo isso, ser fiel a Deus, para você ser salvo. Isso é justificação pelas obras. Isso é antibíblico. Eu digo você ser fiel a Deus porque você já foi salvo. É uma demonstração de amor a Deus. Você ser fiel a Deus é uma demonstração de amor a Deus. Os recém-casados, sou recém-casado, mas quando você foi recém-casado, para pensar aí, quando você chegava em casa, a sua esposa fazia aquela comida gostosa lá, não porque ela tinha a obrigação de fazer a comida gostosa para você, senão você vai passar fome, mas é porque ela te ama, porque ela gosta de você, ela gosta de fazer isso por você. A gente não faz, não devolve o dízimo, a gente não sai para dar estudos bíblicos, a gente não sai para visitar os necessitados, conversar com as pessoas para ser salvo. Eu quero ter uma vida correta para eu ser salvo. Não. A gente sai e faz tudo isso porque nós já fomos salvos, é um resultado daquilo que ocorreu lá atrás. E Davi, no Salmo ali 119 mesmo, no verso 11, abre aí comigo, irmão, só voltar um pouquinho, no verso 11, Davi fala assim, ó: guardo no coração as tuas palavras. Para quê, irmão?
para não pecar contra ti. Davi guardava a palavra de Deus no coração dele. Ou seja, ele era um homem fiel a Deus, irmão. Um homem segundo o coração de Deus. Olha só que interessante, lá em Atos 13, 22, você não precisa abrir lá. Mas Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas, fazer a pergunta, por que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, sendo que ele errou? E Saul não foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Salomão não foi considerado? Deus não deu esse título para eles. Por quê? Irmãos, eu vi uma lição uma vez e eu achei muito interessante o que o autor da lição falou ali. Para pensar comigo. Davi, ele cometeu o erro dele de homem. Ele cometeu o erro, ele caiu em adultério. Mas ele sabia que mesmo ele errando, o único Deus que ele devia procurar era quem? Era o Deus de Israel. Ele não procuraria mais nenhum outro Deus, diferente do seu filho Salomão, que adorou a outros deuses, diferente de Saul, que foi lá na feiticeira de Endor procurar solução para o problema dele. Davi, embora com seus erros, com as suas falhas, ele poderia estar nadando na lama, mas ele sabia que o único Deus que poderia ajudá-lo e tirá-lo da lama era o Deus de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Ellen White, no livro História da Redenção, fala que ele era rei e ela dá outro título para ele. Alguém sabe que título é esse que ela dá para ele? Rei e... Alguém sabe? Rei, ela dá mais um título para ele, a qual a Bíblia não fala. Ela chama ele de profeta também. Olha só, irmãos, que interessante. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, rei e profeta. Jesus Cristo, quando ele veio aqui nessa terra, ele não deixou de ser fiel em nenhum âmbito da vida dele. Eu acho o ponto mais crítico de Jesus Cristo foi quando ele tinha a ideia de ministério dele na cabeça dele, de que ele ia ter que trabalhar, ele ia ter que evangelizar os pobres, como a gente estava falando na lição de hoje. E quando ele é batizado e sai dali, depois ele vai embora, para onde o Espírito leva ele? Para o deserto. E lá no deserto ele é tentado pelo diabo, e a gente já falou isso aqui, ele é tentado pelo diabo, e o diabo tenta investir para cima dele, e fala assim: você é filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães. E Jesus, ele dá uma resposta sensacional. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra que sai da boca de Deus. Davi disse: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E eu pergunto para você, irmão, hoje, você está guardando a palavra de Deus no coração? Porque se você tivesse, irmão, vou ser sincero, se você estiver realmente guardando a palavra de Deus no coração, você vai estar trabalhando na vinha do Senhor. Você vai estar dando estudo bíblico. Você vai estar devolvendo o dízimo das ofertas, que isso é o mínimo para a igreja sobreviver. Você vai estar sendo fiel a Deus. Irmãos, o que nós necessitamos hoje em dia são de homens fiéis, homens e mulheres fiéis a Deus. A gente necessita muito disso. Eu fico olhando para o histórico da nossa igreja, os pioneiros da nossa igreja, deram a vida por essa igreja, irmão. O que eu e você a gente está fazendo por essa igreja? O que eu e você a gente está fazendo pela causa do Senhor? O que a gente está fazendo? Para pensar na sua vida. Eu sei que é muito difícil a gente atingir o ideal, mas é muito importante, irmãos, que a gente seja fiel. Irmãos, a promessa de Cristo, lá em Apocalipse, é que se a gente for fiel, Deus ele vai dar a coroa da vida para a gente. Eu convido a você, irmãos, a se colocar de pé onde você está nesse momento, para a gente poder fazer uma oração. E eu quero que você coloque no seu coração, hoje ao sair daqui, que você precisa ser fiel a Deus. Você necessita ser fiel a Deus a todos os âmbitos. Não importa qual âmbito você não está sendo fiel. Mas o âmbito que você precisa ser mais fiel, seja mais fiel. Se consagre a Deus, faça um propósito com Ele. Estou sendo sincero para você.